Boa noite. Obrigado. Graça e paz. Sejam bem-vindos aqueles que nos visitam pela primeira vez ou é uma das suas primeiras vezes aqui. Na semana passada, nós vimos o maior discurso que temos registrado no livro de Atos, o discurso de Estevão, aquele que com outros 6 homens, ele foi escolhido para ajudar na organização das necessidades que a igreja de Jerusalém tinha, mais especificamente com os deveres de cuidado com que precisavam de cuidado. Nós vimos que Estevão não era um homem qualquer. Além de ter os pré-requisitos necessários para essa função que exercia no Ministério de Promoção Social daquele tempo, ele tinha características que, como eu disse na ocasião, toda mãe deseja num homem como seu genro. Um homem de bom testemunho, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de graça, cheio do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo, tudo isso o que a Bíblia diz para a gente. Um dos principais pontos da minha mensagem foi levá-los a perceber que Estevão colocou o seu bem-estar em segundo plano para que a verdade bíblica, naquela situação, fosse apresentada ao público diante de quem ele estava, o Sinédrio, a liderança judaica, e então pudesse repassar a história de Israel e mostrar como ela ainda se parecia muito com a atual história do povo judeu, da época dos apóstolos, e como toda ela culminava na única pessoa capaz de transformar a eternidade, a história eterna, de todo aquele que em Jesus crê. Como eu disse, Jesus, ele que é o personagem principal dessa história. Na mensagem da semana passada, eu não me detive aos detalhes do discurso de Estevão, porque eu não queria que nós nos perdêssemos nos pormenores. Falsamente acusado de blasfemar contra Moisés, contra Deus, contra o templo e contra a lei, Estevão não deixou de habilidosamente tocar nos pontos em que ele foi atacado. Mas, de novo, a sua principal intenção não foi se defender ou mesmo virar a mesa, ainda que ele tenha feito isso, para que o seu público notasse que ele era o verdadeiro ofensor da verdade. Era o Sinédrio que blasfemava contra os pontos que tinham atacado Estevão. Veja o que esse comentarista bíblico fala sobre o discurso de Estevão. Estevão decidiu usar a situação como uma última oportunidade para partilhar essas convicções, uma última oportunidade para apelar aos seus contemporâneos judeus, para que abandonassem o seu padrão de rejeição e aceitassem o Messias que Deus lhes enviara. Foi preciso coragem e inspiração para fazer o que ele fez. Em última análise, o seu discurso não foi uma defesa, mas sim um testemunho. E é muito satisfatório quando eu estou estudando a Bíblia e eu uso diversos recursos, como o que nós chamamos de comentários bíblicos, e eu acabo encontrando as mesmas conclusões que eu tive nos livros de grandes teólogos e pessoas com mais experiência e conhecimento da Bíblia do que eu. A frase desse autor, e eu não conheci ela antes de domingo passado, é exatamente o ponto que eu tentei trazer para vocês e que eu acredito ser o ponto central do discurso de Estevão. Esse homem que colocou a sua vida em risco e, como veremos, ele morreu, apresentando com coragem as convicções da sua fé, que só tem quem confiou plenamente a sua vida a Jesus e entendeu o propósito da Bíblia. É louvável o que Estevão fez, mas cabe a nós irmos além da admiração. Olhar para a coragem, para o conhecimento e para a intencionalidade dele, e não somente bater palmas, mas fazermos o mesmo. Seguir a Cristo não vem depois de fazer as nossas próprias vontades. Seguir a Cristo e ser uma testemunha fiel de Jesus requer, até como Estevão fez, colocar o nosso bem-estar em segundo plano, fazer a vontade do Pai sempre em primeiro lugar, como fez Jesus.
Quantas vezes a gente não se preocupa com o que pessoas vão pensar ou dizer ao nosso respeito e por isso nós deixamos de fazer o que nós sabemos que devemos fazer? Quantas vezes nós justificamos a nossa desobediência em não testemunhar e geralmente nem chegamos dessa forma ao dizer que não temos tido oportunidades? Além disso, a essa altura do nosso estudo no livro de Atos, eu creio que vocês já entenderam muito bem que para ser uma testemunha fiel do reino de Deus, não basta você ser um bom pai, uma boa mãe. Não basta você ser alguém elogiado pela sociedade em razão do seu padrão moral, pela sua ética. Não basta você ser alguém conhecido pelo seu altruísmo, pelo seu bom casamento ou pela sua boa administração dos bens. Se tudo isso não for ligado ao que Jesus fez por cada um de nós pecadores, se isso não servir de instrumento para auxiliarmos as pessoas a ouvirem e entenderem o que Jesus fez, então nós não fomos uma testemunha fiel de Cristo. Porque o Evangelho não é sobre aquilo que você fez ou faz, mas sobre aquilo que Cristo fez por todos nós pecadores. Estevão, assim como Pedro em suas pregações para os judeus, ele não teve medo de apontar para aqueles homens e dizer que eles eram pecadores. Povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Da forma como Estevão colocou, aqueles líderes judeus prontamente devem ter se lembrado de quando os antigos israelitas também foram chamados por estes nomes. Mesmo porque esse era exatamente um dos argumentos de Estevão. Ele disse: foi o que seus antepassados fizeram e vocês também o fazem. Vejam Êxodo 33:5. No contexto da idolatria com o bezerro de ouro, quando eles deixaram o Egito e estavam indo em direção a Canaã. Vocês são um povo teimoso. Isso foi Deus dizendo aos israelitas exatamente o que Estevão disse para o Sinédrio. Olha em Levítico 26:41. Vocês são um povo de coração incircunciso. Uma das marcas da aliança que o povo de Deus tinha com ele era a circuncisão. Isso começou lá em Abraão, logo no início da nação. Mas o interesse de Deus nunca foi que isso fosse somente uma marca externa de um relacionamento, mas de um coração dedicado a ele. Veja como Jeremias colocou: vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo, como também o Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe e todos os que rapam a cabeça e vivem no deserto, porque todas essas nações são incircuncisas e a comunidade de Israel tem o coração obstinado. É a mesma palavra para a gente descrever circuncidado. Ou no caso, não circuncidado. A questão então era que não havia muita coisa diferente entre os judeus que estavam diante de Estevão e os judeus do passado. Todos eles resistiam ao Espírito Santo. Todos eles pecaram contra Deus a ponto de, no passado, perseguirem os profetas. No presente, matarem o próprio Messias. Como eu disse, Estevão não deixou de virar a mesa e mostrar como aqueles homens eram os verdadeiros culpados pelas acusações que foram feitas a ele. Mas o alvo final de Estevão não era esse. Não era meramente deixá-los com a consciência pesada pela culpa de alguma coisa. O alvo de Estevão era conduzi-los a perceber, à semelhança de toda a história de Israel, que eles também não enxergavam as ações de Deus em chamar a atenção do seu povo para retornar aos caminhos do Senhor. Estevão tentou mostrar para aqueles judeus que eles não tinham aprendido com as lições do passado e inclusive fizeram o pior de todos os crimes: assassinar o Messias, Jesus Cristo,
aqui no texto chamado de justo, como descrito pelo profeta Isaías no capítulo 53 do seu livro. Quando ele vê tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. É com esse contexto que o Sinédrio reage ao discurso de Estevão. E o destino fatal desse crente no Senhor Jesus começa a ser traçado, começa a ser bem evidente. Em Atos 7:54 nós lemos: os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Então nós vamos ver como foram os últimos minutos da vida de Estevão e como ele continuava a ser uma testemunha fiel e forte, mesmo diante da morte. Vamos orar. Senhor, obrigado por nos trazer juntos e por termos a Tua palavra em nossas mãos para estudá-la, para aprender dela, para aprender do Senhor. Que hoje, Pai, olhar para a vida de Estevão, nós possamos ver o Senhor, ver o que o Senhor deseja em nós e nos encorajar, nos incentivar a sermos quem o Senhor quer que nós sejamos, testemunhas fiéis. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Em retórica clássica, o final do discurso de Estevão é chamado de peroração, que apesar desse nome incomum, nada mais é do que uma aplicação do que foi falado e um apelo emocional para a aplicação de tudo aquilo que ele tinha comentado e levar o povo a considerar o ponto de vista do orador, do pregador. E a peroração de Estevão me parece ter sido justamente o seu primeiro ponto na apresentação do cerne do Evangelho. Que ponto que era esse? O pecado. Ele queria que o Sinédrio percebesse o seu pecado, porque sem isso, também não entenderiam a necessidade de um Salvador. Só precisa de salvação quem sabe que está perdido. Só precisa de um Salvador quem sabe que é pecador. E a aula de síntese do Antigo Testamento que Estevão deu e ocupou quase que todo o capítulo 7 de Atos, foi justamente desejando e pensando que o Sinédrio fosse convencido pelo Espírito Santo que eles eram culpados, de que eles eram pecadores. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o Sinédrio, mais uma vez, ouviu a verdade. Eles já tinham escutado de outras pessoas e até mesmo de Jesus. Alguns testemunharam dos milagres de Jesus e recentemente discutiram sobre a cura do paralítico que ficava lá na entrada do templo. E dessa vez, para eles, a mensagem do Evangelho não começou com um convite, mas com um cutucão. Porque Estevão fez em forma de acusação, para ver se eles enxergavam, para ver se eles se enxergavam. Mas infelizmente, eles permaneciam cegos, e a ação que tiveram de ranger os dentes de tanta raiva, é exatamente o que Jesus nos ensinou que aconteceria no inferno. Na explicação da parábola do trigo e do joio, ele disse, em Mateus 13, o Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam o mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. A verdade, então, e essa é uma das ironias de Deus para nos cutucar, é que esses homens que não creram em Cristo, hoje eles continuam rangendo os dentes. Eles estavam enfurecidos, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé, à direita de Deus, e disse, vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Enquanto os líderes judeus estavam enfurecidos com a verdade, Estevão
ele usufruía do fruto do Espírito Santo, com paz, paciência, com mansidão, com domínio próprio. Cheio do Espírito Santo, Estevão ele desfrutava do que Jesus havia dito e foi registrado pelo próprio autor de Atos, Lucas, lá no seu Evangelho, no capítulo 12. Quando vocês forem julgados nas sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com o modo como se defenderão, nem como que dirão, pois o Espírito Santo naquele momento lhes dará as palavras certas. E até por isso, fica impossível julgar se a estratégia de Estevão deveria ter sido outra. Talvez diminuir o tom de acusação, talvez ter evitado dizer que aqueles lá eram traidores e assassinos. Porque o que Estevão falou, ele falou cheio do Espírito Santo. O mesmo Espírito que cada um de nós tem, e por isso somos tão capazes de passar por provações como Estevão passou, e inclusive ter a coragem e a sabedoria que ele teve. Eu não tenho dúvidas de que todos nós que já cremos em Cristo é capaz de superar desafios extremamente difíceis com o propósito de testemunhar do reino de Deus. O que eu tenho dúvidas é se nós temos sido fiéis em criar e aproveitar as oportunidades que quase diariamente temos de, ao viver as nossas vidas, não se esquecer que esse mundo não se trata dos nossos objetivos, mas dos objetivos do nosso Senhor. E um desses objetivos é de testemunharmos de Cristo até os confins da terra. É de fazermos discípulos dele em todas as nações. Enquanto igreja, agora eu digo, Igreja Batista Fonte, nós definimos que o alvo dessa enorme necessidade é chegarmos nas áreas rurais do sertão nordestino. Por isso, o projeto na Quixaba. Por isso nós já fomos até as agrovilas. Por isso nós tentamos algo na Cerquinha. Por isso discipulamos uma família no Riachão. Por isso nós queremos chegar nos povoados ao redor da Quixaba e aproveitar a abertura que nos foi dada ali. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, é uma enquete. E respondam sim, levantando a sua mão. Quem aqui gostaria de ser usado por Deus para que mais pessoas crescem no Evangelho? Levante a sua mão se a sua resposta é sim. Pode baixar. Pergunta 2. Quem aqui gostaria que toda a Quixaba fosse evangelizada? Levanta a sua mão se a sua resposta é sim. Pergunta 3 e última. Quem aqui gostaria de dispor pelo menos 4 horas do seu mês para testemunhar do nosso Deus na Quixaba? Eu vou filmar agora, peraí. Peraí que eu vou tirar foto, 4 horas no mês. Sabe, gente, eu também quero. E eu espero testemunhar de Cristo até o dia que verei a glória do meu Deus, como Estevão viu, minutos antes de ser apedrejado por aqueles que a Bíblia nos ensina estarem mortos em suas transgressões e pecados, condição que todos nós que já cremos vivíamos, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Palavras do apóstolo Paulo, Efésios capítulo 2. Aqueles líderes judeus, ao invés de buscar entendimento, taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. A descrição de Lucas aqui, em dizer que eles lançaram-se todos juntos contra ele,
é a mesma que se refere quando os espíritos imundos entraram nos porcos e se atiraram precipício abaixo, como relatado em Marcos 5 e Mateus 8. Em outras palavras, quando eles ouviram de Estevão que ele via o Filho do Homem à direita de Deus, eles ficaram loucos, eles perderam a cabeça. E usando as palavras de um pastor e teólogo americano, John MacArthur, eles deixaram de lado a dignidade e o decoro do mais alto tribunal de Israel e se rebaixaram a uma multidão uivante e assassina. Deixaram seus mantos aos pés de Saulo, melhor conhecido entre nós como o apóstolo Paulo, que naquela época, ainda antes da sua conversão, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Os detalhes da história de Paulo nós veremos numa outra oportunidade, de como ele deixou de ser esse perseguidor de cristãos e se tornou um apóstolo de Jesus para os gentios. Lucas continua descrevendo a morte de Estevão. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E isso nos remete a pensar o que Jesus disse na cruz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A diferença é que enquanto Jesus entregava ao Pai, Estevão entregava o espírito a Jesus, quem ele sabia ser tão Deus quanto o Pai é Deus. Tanto o Pai e o Filho são Deus, e ele sabia disso. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Mais uma vez, Estevão ecoou as palavras e o amor de Jesus, que na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Por causa do Espírito Santo, somente verdadeiros cristãos podem amar como Estevão amou. Em Romanos nós lemos: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Num momento injusto como aquele de apedrejamento contra a sua própria vida, Estevão amou seus ofensores, e por isso ele orou pela salvação deles. Gente, tenta materializar essa cena. Você tomando pedrada no corpo e na cabeça. Consegue orar pelo atacante, pelo cara que está jogando pedra em você? Estevão conseguiu. E parte do que eu estou dizendo para vocês é: se você tem o Espírito Santo, você também consegue. O que ele queria, o que Estevão queria, é que aqueles judeus pudessem se arrepender e destampar os seus ouvidos para Deus. Em especial, para ouvir que em Jesus, aquele que eles tinham crucificado, mas ressurgiu e tem agido em prol do seu reino, havia amorosamente e voluntariamente derramado o seu sangue para pagar pelos nossos pecados, pelo pecado daqueles que tacavam pedra. Estevão foi uma testemunha fiel e forte, mesmo diante da morte, e que graças ao poder de Deus em nós, também podemos desfrutar de ser veículo do nosso Senhor, como Ele foi. Talvez a principal questão seja: é isso que você realmente quer? Você realmente deseja que o evangelho que um dia lhe alcançou e você creu, chegue nos corações de seus vizinhos, de seus parentes e de seus amigos? Eu acho pouco provável que vocês, que eu, não queiramos a salvação deles. Eu aposto as minhas fichas que todos vocês desejam a salvação deles. Mas, se formos avaliar as nossas vidas, as nossas experiências, aquilo que nós estamos fazendo,
Será que esse desejo realmente se manifesta no nosso dia a dia? Através dos séculos, o povo de Israel se recusou a se submeter a Deus e a obedecê-lo. Eles pensavam andar no caminho do Senhor. Eles pensavam conhecer o Deus verdadeiro. Eles pensavam ter vida em Deus. Mas quando aquele que era o caminho, a verdade e a vida veio, eles o rejeitaram e o mataram. Como o evangelista João escreveu: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era o seu, mas os seus não receberam. Eles tamparam seus ouvidos para as boas novas, esconderam seus corações da verdade e não dobraram seus joelhos para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olhar para Estevão e buscar imitá-lo é um excelente exercício. Ele seguramente foi um dos homens mais parecidos com Jesus que a Bíblia nos apresenta. Querem prova? Jesus foi cheio do Espírito, Estevão também. Jesus estava cheio de graça, Estevão também. Jesus confrontou o sistema religioso da sua época, Estevão também. Jesus foi condenado por testemunhas mentirosas, Estevão também. Jesus teve um julgamento simulado, Estevão também. E, embora inocente, Jesus foi condenado, Estevão também. Tanto Jesus quanto Estevão foram acusados de blasfêmia. Ambos morreram fora da cidade e ambos oraram pela salvação dos seus algozes. Por fim, e é isso que destacou o nosso trecho de hoje, tanto Jesus quanto Estevão deram a sua vida para que mais pessoas soubessem do reino de Deus. Que o Pai nos abençoe, que o Filho seja o nosso alvo e o Espírito Santo nos encoraje. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela oportunidade de conhecer mais de Estevão, de conhecer mais da Tua Palavra. Que nós sejamos inspirados por ela, Pai, a sermos testemunhas fortes e fiéis. Ainda que um dia, Pai, possamos enfrentar a morte por causa disso. Pai, venha ao meu coração a palavra radical. Mas me parece, Pai, que essa é a palavra mais justa que existe na descrição de como deveríamos agir, sendo nós, aqueles que creram, servos do Senhor, discípulos de Jesus. Habitação do Teu Espírito Santo, Pai. Nos ajude a, como igreja, desenvolver estratégias, mas acima de tudo, depender do Senhor, para fazer mais e melhor e mais pessoas conhecerem a respeito do Teu reino e a salvação que há exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Nos use para nossa satisfação, para a Tua honra e para a Tua glória. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.